começando mais um episódio do Valorcast, uma série de podcasts do Grupo Valor Empresarial. Um grupo feito por empresários que se tornaram amigos e estão juntos pensando em melhorar os seus negócios, gerar negócios um para os outros e também melhorar o mercado e a sociedade. A gente também faz eventos sociais pensando no próximo e retribuindo à sociedade aquilo que a sociedade também nos oferece. E nessa série de podcasts já tivemos o primeiro episódio, o episódio 0, com todos os presidentes e ex-presidentes ainda em exercício do grupo. E agora falaremos em cada episódio com os membros de cada empresa aqui. São quase 50 membros, então a gente tem uma série de podcasts com diversos assuntos para trocar com você. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, roda a vinheta. E antes de eu apresentar o convidado do episódio de hoje, claro que eu vou ter que me vestir minimamente à altura dele. Então, você me desculpa, senhor? O senhor veio preparado. Eu vim preparado para estar minimamente à sua altura. Muito bom, muito bom. Gostou dessa? Muito bom, muito bom. Surpresa para você. A audiência aumentou. Aumentou. E estamos aqui hoje com o meu querido amigo de longa data, com esse PH. Não vamos falar quanto tempo, PH, para não entregar a nossa idade. Não, também não tem muito o que esconder, não, né? Já sabe, né? A lata entrega. É, só nascendo de novo. A lata entrega. No episódio de hoje, Paulo Henrique Marques, da PH Marques Oliveira Advogados. É isso, PH? Isso, Paulo Henrique Marques de Oliveira. PH Marques de Oliveira, Sociedade de Advogados. Isso. Que é isso. Acertei, estudei, você viu? Tá certo. Antes. Seja bem-vindo. Tem segredo. Irmão. Seja bem-vindo. Vamos que vamos. Vamos papear? Vamos? A gente vai papear sério ou vai papear do jeito que a gente papeia tomando cerveja? Não, a gente papeia do jeito que você quiser. Eu sigo o relator. eu sigo o relator, tá tudo certo. Você viu como eu faço com meu filho, né? Pô, eu vi. Eu não entendi muito a demanda, mas eu não entendi qual era o problema ali. Eu ia entrar no meio, mas eu falei, deixa quieto. Mas você ia defender eu não ou sei, meu eu precisava entender ali. Eu só entendi a questão do celular, que você tirou o celular dele. A audiência não vai entender, mas Não eu vou vai. explicar rapidinho. O meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, então eu vou te explicar se você não entendeu. Eu tenho um controle parental no celular dele, que eu determino o número de tempo que ele pode usar o celular no dia. Tá. E claro que, eventualmente, ele extrapola o tempo e ele pede, ô papai, você não pode liberar mais um pouquinho? Sempre tem um bom argumento, né? Sim. Porque, tô aqui com a mamãe na rua, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso ligar. E aí, por vezes, ele tá muito atabalhoado e eu encho o saco dele, que eu acho que ele tem que mandar mensagem, ô papai, pai mais lindo do mundo, maravilhoso, por favor, meu senhor, pode liberar, por gentileza, o meu... Eles acham que pode dar ordem, né? Eles acham que ele pode dar ordem. Aí ele só colocou assim, marcou meu nome no grupo do WhatsApp, libera o meu celular, por favor. Aí eu falei, ô rapaz, fala direito Pelo menos comigo. soltou, por favor. E ele falou lá na mensagem, falou, não, pelo menos eu soltei eu falei, por favor, fiz tudo certo, mas tá bom. Aí ele escreveu aquela mensagem, Vossa Senhoria, não sei. E aí você endureceu o jogo. Endureceu o jogo, entendeu? Essa foi a demanda, era liberar mais tempo no celular. Ah, tá tudo certo. Ele tá bem. Final do ano. Nós estamos em novembro, praticamente dezembro. Bom, falamos agora, brincamos com o meu menino, a audiência não entendeu nada, agora vamos para o nosso papo real. PH, cara, primeiro um prazer falar com você sempre, você é um cara que a gente tem essa relação há muito tempo, eu admiro muito você, sua trajetória, sua postura, então queria fazer essa declaração de amor, assim, ao vivo para você. Mas, cara, conta, a gente sabe hoje você está com o seu escritório, né, o escritório próprio e há algum tempo já, mas conta um pouquinho da sua trajetória, como você começou, como você decidiu ir para a área de direito, para seguir nesse... Tem coisa familiar, não tem, você é o primeiro. A história é boa. A história é boa porque, na verdade, eu sou oriundo de escola pública, né? Fiz até o terceiro colegial. Na época era colegial, né? Hoje é o ensino médio, no Tomás Alberto Eitre, lá nos Campos Elíseos, e na rotatória ali, a Mincalil.
E terminei, fazia à noite, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Sim. Então, não era um grande estudioso, né? Fazia O beabá. O beabá para passar de ano, tal, aquele negócio todo lá, trabalhava, era complicado, né? A gente estudava à noite, enfim, não era fácil. Não que isso seja uma justificativa, mas estou te contando a história. E acabei o terceiro colegial, meu pai sempre foi mais linha dura, assim, e meu pai falou, e aí? E agora? Eu falei, agora o quê? Ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, pai, não sei o que eu vou fazer, né? Ele falou, mas precisa decidir, você precisa fazer alguma coisa. E aí, obviamente que eu nem pensei em FUVEST, eu não tinha base, eu não tinha condições naquele momento de passar numa universidade pública. Até porque você tinha consciência do teu histórico escolar. Claro, não tinha, né? As escolas públicas daquela época eram, eu entendo que eram melhores do que são hoje, sim. mas mesmo assim ainda a gente não concorria, né? Eram muito mais fracas, né? E, então eu terminei e tal, e eu meio que não sabia o que fazer. Eu nunca vou ser advogado, não, nunca tive isso assim. Não era algo Não que era estava algo claro planejado, na sua cabeça, planejado. de maneira alguma. Aí, isso foi final dos anos 80, começo dos anos 90, e estava no boom, processamento de dados, a parte de informática era muito... então eu tinha uma moto, eu fui na UNAERP, a UNAERP vendia, não sei se você se recorda, ela vendia um caderno com os cursos que eram oferecidos naquele semestre. Tal. Sim, sim. Isso aí, você comprava esse caderno, como a FUVEST e tal. Sim, você sim. comprava o caderno. E eu fui lá, comprei o caderno e tal. E eu tinha uma tia, tenho ainda, está viva, que tinha, você é meu contemporâneo, você lembra que na UNAERP eram lotados de carrinhos de lanche ali. Sim, muitos. Aquela avenida ali era só carrinhos de lanche. Tá? Depois que eles foram tirados de lá. Mas quando eu entrei era tudo aquilo lá. E uma tia minha tinha um carrinho de lanche ali. E eu tinha uma moto, eu parei a minha moto ali do lado, falei para ela, tia, eu vou na UNAERP comprar um negócio. Comprei, voltei, parei ali no carrinho dela para tomar uma Coca-Cola. Ela falou para mim assim, e aí, vai fazer o quê? Falei, tia, não tenho a menor ideia. Aí ela falou assim, se você não tem a menor ideia, faz direito. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque direito, ele te abre um campo de possibilidades muito amplo. Você pode ser advogado, você pode prestar um concurso para delegado, juiz, promotor, você pode ser oficial de justiça, você pode trabalhar num fórum, você pode trabalhar na Receita Federal. Então, abre um leque de opções para você. Que interessante a visão. É a visão dela, né? Ela estava ali, conversava com o pessoal. Sim. E eu falei, acho que é uma boa, já que eu não tenho, assim, uma preferência. Eu não tinha, naquele momento eu não tinha. E aí eu falei, vou fazer direito. E aí comecei a fazer direito. E a trajetória foi bem bacana, porque no primeiro ano, naquela época ainda tinha algumas matérias do chamado propedêutico, tinha português, tinha matemática, economia. Tá? O primeiro ano do direito era um pouco misturado com outros cursos. Uhum. Mas aí eu fiz amizade com uma turma muito bacana. O Evandro eu já conhecia lá do Tomás Alberto e tal, mas eu fiz uma amizade muito boa com uma moçada lá, e esse pessoal já fazia estágio em escritório de advocacia. Tá. E eu comecei a perceber que nas aulas eles estavam anos-luz de mim. Os professores falavam alguma coisa, algum termo jurídico, alguma coisa, e eu percebia que para eles era natural, que para mim não era. E aí a gente ficou amigo, eu me encostei neles e tal, a gente começou a conversar, e eu falei, cara, eu preciso arrumar um estágio, porque sozinho eu não tenho ninguém formado na minha família. Eu fui o primeiro. Uhum. Depois a minha irmã completou. Mas eu era o primeiro da casa a ter um diploma universitário. Um diploma universitário, ou que ia ter um diploma universitário. Então, eu não tinha para onde correr. Eu falei, eu preciso buscar. Porque até o ensino médio ali, até o colegial, você leva na flauta. Sim, vai que vai. Vai que vai. Na faculdade, bateu um sino.
E aí, se você não for agora, você não tem mais opção. Ou você se forma e vira um profissional de alguma área. Ou você vai ficar patinando. Ou você vai ficar patinando e vai voltar lá trabalhar com teu pai na loja de calçados. Meu pai tinha uma loja de calçados no centro da cidade e tal, mas nunca foi minha praia. Né? E como eu não gostava, eu procurava outro canto. E então o direito apareceu dessa forma. E aí, com a amizade com esse pessoal, eu fui também me encontrando até que eu consegui um estágio do escritório de advocacia que eles também trabalhavam, e aí a gente seguiu junto. Mas o direito não era uma coisa que eu visualizava desde muito jovem, não era, ele caiu. Mas graças a Deus que caiu, porque eu me encontrei realmente no curso, eu gosto muito do que eu faço. Em que momento do curso que você virou essa chave? Porque assim, por mais que, como você mesmo disse, né, não era algo que você planejou, não era o desejo, não, eu quero fazer isso, que a grande maioria dos brasileiros não tem essa noção não tem. Né, de quando sai do ensino médio ou do antigo colegial que a gente falou, do que fazer. Mas quando você entra e aí em algum momento, por mais que você falou, no ensino médio a gente vai na flauta, na faculdade é aquilo lá, mas não é no começo da faculdade, tem um momento... Então, o meu momento... Foi esse do estágio. O meu momento foi esse do estágio, porque eu fui para um escritório para Ribeirão Preto, um escritório grande, e aí eu comecei a perceber que, aqui é um caminho, esse pessoal está me mostrando um caminho. Né? Eu estou aprendendo a trabalhar com um time de excelentes advogados. Né? Então, o mínimo que eu tenho que fazer aqui é trabalhar pra caramba e aprender com eles. A altura. Entendeu? Então, eu entrei no escritório do segundo para o terceiro ano da faculdade. E aí foi a virada de chave. E aí eu realmente comecei a querer fazer aquilo. Eu gostava de fazer aquilo. Né? Tanto que dentro do escritório, os estagiários rodavam várias áreas do direito. Tinha a área de direito civil, a área de direito trabalhista, a área de direito criminal, a área de direito tributário. E era meio que havia um combinado entre todos os advogados que os estagiários iam passar um tempo em cada um. Sim. Eu acho que eu fui um dos únicos que não rodou. Porque eu me dei tão bem onde eu estava que os advogados também não deixaram... Não queriam abrir mão de você. Não queriam abrir mão e eu me dava bem com eles e está tudo certo. E eu adorei isso. Então, a virada de chave veio com o estágio. O estágio, eu acho que me abriu a cabeça para uma coisa que eu não tinha ideia de que era. E aí foi nesse momento do estágio também que você identificou qual era o ramo dentro do direito que você iria... Porque, como eu falei, eu não rodei outras áreas, eu fiquei dentro daquela. E eu fiquei os 2 anos e meio, 3 anos de estágio dentro da área civil. E dentro da área civil eu me formei. E se encontrou. Tanto que depois da faculdade vem o tal, o temeroso exame da OAB, né? E todo mundo, assim, 80%, 90% dos alunos que se formavam, eles iam fazer exame da OAB nas áreas trabalhista e criminal, porque eles entendiam que a matéria era menor e tal. É mais fácil? Eu não sabia que tinha... Esse mais fácil é relativo, relativo, mas assim, teria menos matéria para estudar. Eu achava que era uma prova única. Não, então, segmentado. A segunda fase é segmentada. A primeira fase, hoje a primeira fase é genérica, acho que são 90 questões de todos os assuntos. Na segunda fase, você escolhe a área que você quer fazer, você escolhe. Entendi. Na minha época era um pouco diferente, porque na minha época acho que eu fui um dos últimos, ou o último exame da ordem que tinha banco oral, era oral. A primeira fase, você escolhia o tema, você escolhia a área, e a segunda fase era oral. Então todo mundo morria de medo do civil, porque o civil é muita coisa. É muito abrangente. É muito abrangente. Cai desde direitos pessoais até lei de locação, consumidor, entendeu? Processo civil, que é divórcio, família, inventário. Exato. Então é muito amplo. Então ninguém ia para esse lado. Pouca gente ia, ninguém é modo de dizer. Pouca gente ia para esse lado. Então, você olhava as salas de exame da ordem, eram assim, cada exame da ordem tinha 8 salas de direito do trabalho, uma de direito civil, uma de direito tributário. Olha. Penal tinha mais 6. Então, era assim, o pessoal corria mesmo do direito civil,
Direito tributário também poucos escritórios trabalhavam naquela época em Ribeirão Preto, então tinham poucos candidatos também. E eu não tive dúvida, acabou a minha faculdade, eu tinha que prestar exame da ordem. Eu falei, vou fazer civil. Os caras, você tá louco? Eu falei, mas gente, eu trabalhei 3 anos aqui, só com direito civil, vocês querem que eu faça o quê? Não, vou fazer direito civil. E eu fui fazer direito civil e passei logo de cara. Prestei um único exame, passei sem problema nenhum. Mas é porque estava no automático, entendeu? Sim, você vivia aquilo 3 anos. Não tinha menor cabimento eu querer, na hora do vamos ver, escolher uma outra área. Talvez você não passasse. E até para o escritório que eu trabalhava. Sim. Ué, que recado que eu estou dando? Pô, você trabalha aqui há 3 anos nessa área e você vai na hora de prestar exame, então você não está seguro aqui. Investimos entre aspas, em você tantos anos. Exato. Aqui. E aí foi meio que não foi nem a força, foi natural. Foi natural. Eu escolhi direito civil e toquei. Passei no exame e tal, me tornei advogado, que o objetivo naquele momento era terminar o estágio, passar na OAB e ser convidado para ser advogado naquele escritório. Esse era o objetivo. Depois dali, não sei o que ia acontecer. Você ia traçar depois. Eu ia traçar depois, mas o objetivo inicial é acabar a faculdade, passar na OAB e ser convidado para fazer parte da equipe de advogados do escritório. E foi o que aconteceu. E aí você ficou lá muito tempo, eu sei, porque você ficou lá muitos anos 22 nesse escritório, 22 anos. Contando estágio, advocacia, sim, sim. 22 anos. E aí você ficou 22 anos e lá você, enfim, sim. Teve toda a sua carreira desempenhada lá dentro, não tem menor. Mas teve um momento que você virou e falou assim, não, para mim agora eu preciso dar um outro passo. Assim, na verdade foi meio que uma consequência, assim, entendeu? Quando você começa a divergir muito de alguma coisa, como começa a ficar muito desgastado, você tem que tomar uma atitude também. Também não adianta você ficar, entendeu? Se foi uma atitude boa ou ruim, tardia, extemporânea, não interessa. Interessa que foi tomada a decisão e a gente está aí, isso já faz 12 anos. Né? Isso que eu ia falar, já faz um bom tempo também. Já. Mas também foi uma decisão, e aí a gente sempre acaba tomando decisões profissionais ou pessoais que podem implicar em momentos da vida, até porque quando você tomou essa decisão, as tuas meninas eram muito novas. Sim. Então tinha toda essa insegurança também. Tinha muita insegurança e sofri muito com isso. Isso não foi fácil. Até porque também não foi uma decisão planejada. Foi uma decisão tomada no momento de estouro. Né? Talvez eu devesse ter preparado melhor a saída. Não preparei. Mas também faz parte. Faz parte do jogo e está tudo certo. Mas as dificuldades que vieram depois foram muito grandes, né? Mas enfim, está tudo certo e elas estão aí, uma está formando, está formada, a outra está terminando o ensino fundamental, a gente está seguindo. Elas estão... Porque eu me lembro uma vez, com outro programa de TV que eu fazia, eu fui na sua casa entrevistar você e a Lu, a tua mais nova era quase bebezinha de tudo. A mais nova tem 15 hoje. Então né? era isso, acho que ela tem 15. Faz 12 que eu saí, 12, 13 que eu saí. Era isso, ela era bebê. Tinha 2 aninhos, 3 aninhos. Isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, que é a Isabela. E a Gabriela formou agora, vai formar agora, terminou a faculdade agora. Seguiu teus passos? Direito, fez Franca, né? Fez a FDF em Franca, municipal. Você não fez ela desistir, PH? Você sabe que eu não fiz ela desistir, mas eu não incentivei. E não é que eu não incentivei porque eu acho que é ruim. Como eu te falei, eu devo toda a minha vida ao direito. Né? Então eu tenho... mas eu não quis me intrometer na decisão dela. Para não parecer que foi algo que foi você que quis e não ela. Exatamente. Que eu estava, de alguma forma, forçando ou interferindo na livre decisão dela. Sim. Tanto que no segundo, terceiro ano do ensino médio, ela queria fazer o tal do, como é que chama aquele exame de profissões que o pessoal faz? Aptidão? Não é bem aptidão, tem um outro nome. E ela queria fazer isso aí.
E aí eu fui procurar saber o que era Teste isso. vocacional. Teste vocacional. Ela queria fazer. E aí tinha lá na escola onde ela cursava, alguém que aplicava esse teste, cobrava acho que 2, 3 mil reais. E aí eu fui procurar saber o que era esse teste vocacional. Eu conversei. É um questionário que é feito, tal, a pessoa vai respondendo e a partir dali, é uma psicóloga, eu acho que aplica, ou uma psicopedagoga, e a partir dali ela vai desenhando as suas habilidades. E aí eu conversei com na minha sala, no meu escritório, ao lado tem um consultório de uma psicóloga. E eu conversei com a Renata, a doutora Renata Goraeb, conversei com ela, falei, Renata, me explica esse negócio. Ela falou, Henrique, eu não gosto desse teste vocacional, ela falou, eu aplico, mas eu não gosto, eu acho que tem outras maneiras. Tal. Aí eu expliquei para ela, a Gabriela está assim, ela está querendo, ela está meio insegura no que ela vai fazer e tal. Eu sabia que ela ia para a área de humanas, porque ela escrevia muito bem, tal, exatas, assim como eu, não é o forte. Então eu sabia que ela ia para humanas, eu talvez... publicidade, jornalismo, direito, eu sabia que era alguma coisa próxima ali na área de humanas. E eu conversando com essa psicóloga, com essa minha amiga, ela falou, não, traz ela aqui que eu vou conversar com ela. E aí a Renata montou um esquema, ela foi uma vez, a Renata conversou com ela, tirou dela o que queria, falou assim, então a semana que vem você me traz aí uma lista com 40 profissões que você acha que você se enquadraria. Ela fez. Aí na semana seguinte, conversou mais um pouco e tal. Conversou sobre essas 40 profissões? Eu acho que começou assim. Caramba, mas eu nem conheço 40 profissões. Mas assim, ou lista alguma coisa, não lembro. Sim, eu tô brincando, mas não lembro exatamente a quantidade. Aí na outra semana ela foi lá, explicou cada uma delas e sabendo que é assim agora, elimina daqui 10. E aí ela foi filtrando. Na outra semana, elimina mais 10. E ela foi filtrando e tal. E aí sobrou o direito e ela fez. Ela fez e está muito feliz. Né? Termina agora, já passou na OAB, então tá tudo, ela está tranquila. Que bom. Agora, o que ela vai seguir? Se ela vai seguir a advocacia que eu atuo, essa advocacia de contencioso, tal, de atender empresa, de atender família, não sei. Num primeiro momento, ela fala em concurso público. Que é aquilo que a sua tia falou lá atrás. Que são as opções. Essa ramificação aí. E, então, a princípio, ela fala que ela vai prestar concurso para juíza, promotora, enfim. Não sei o que ela vai fazer aí. De qualquer maneira, está encaminhada. Né? Coisa boa. Está encaminhada. E a mais nova já tem ideia? Não, a mais nova não. A mais nova ainda... Mas eu acho que é muito novo. Está ainda no ensino médio daquele jeito. Eu acho que ela tem mais 2 anos aí, porque ela vai fazer o primeiro, o segundo, no terceiro que ela vai ter que decidir. Então, ela tem mais 2 anos de tranquilidade. Aí e tal. Então, assim, tudo isso foi possível porque, num determinado momento, eu resolvi aceitar o clique, como você falou, e mudar a minha vida para tentar ser alguém. Né? Eu não tinha ninguém formado, como eu te falei. Eu não tinha o escritório do tio para trabalhar. Sim. Não tinha, cara. Não tinha. E nem alguém para te dar falar assim, olha, faz por isso, que é o que a tua filha consegue hoje, né? Dá dicas, pelo menos. Tem um norte, né? Sim, tem um norte. Ela tá olhando ali, ela tá vendo. Eu não tinha ninguém. E eu percebi isso. Eu falei, olha, se eu não encarar esse estágio como tem que ser encarado, né, eu vou dançar, porque eu não tenho esse suporte, entendeu? Eu não tenho. Então o clique, como você perguntou, o clique veio aí. E isso é uma característica quase que da nossa geração, né? Assim, a gente teve um podcast com a Carol, da Concept, também aqui, e a gente conversou muito sobre os conflitos de gerações e tudo isso, como cada geração se comporta. Ela deve ver muita coisa. Essa coisa que você falou agora, de não ter um caminho muito bem estabelecido, é uma coisa da nossa geração, né? Porque a gente vem de pais ou que queriam um emprego formal, concurso público, ou que era um comerciante que estava tentando alguma coisa e tal, e não era muito de chegar, filho, senta aqui. Não. Você tem que trabalhar, você tem que estudar. Era assim, isso, né? É uma coisa da nossa geração. Eu lembro que na minha época, meu pai, meus tios, tal... Não, você tem que prestar um concurso para o Banco do Brasil. Isso. Não era isso? Os pais eram funcionários do Banespa. Banco do Brasil, Banespa. Então você tem que... Por quê?
mas por quê? Não, porque você vai ter estabilidade. É isso aí. Você vai poder se aposentar mais tranquilo. Eu falei, mas nem comecei, você já quer me aposentar? Então era assim, mas na cabeça deles, esse pessoal que não teve tanta oportunidade, para eles era isso. Era um concurso público e tal. Então assim, eu graças a Deus fui por outro lado, mas obviamente que eu também fui por outro lado pela rigidez dos meus pais. Né? Sim. Que hoje essa geração, ou essas novas gerações, talvez não prezam muito. Eu quero falar um pouquinho dessa geração nova dentro do direito e vamos deixar isso para o próximo bloco, porque eu quero puxar isso com você. Vamos lá. Como que você também está encarando essa nova geração de advogados que estão vindo aí, porque também e quero que você fale um pouco mais sobre todos os serviços do escritório, que você dá essa ampliada. Mas antes da gente ir para isso, eu preciso, claro, o Grupo Valor é um grupo feito de empresários e o empresário não faz nada sozinho nesse mundo, né? Claro que o empresário é um ser quase que solitário nas tomadas de decisão, nas angústias, mas a gente precisa sempre de parceiros para que os nossos negócios aconteçam e por isso que o Grupo Valor existe. E para que esse podcast existisse também, a gente conta com os nossos parceiros e agora é hora de falar deles. Primeiro, para conceber esse cenário que quando a gente idealizou a concepção desse podcast, eu não queria que fosse algo tradicional, né? Aquela mesa aqui na TV, eu queria que fosse algo um pouco mais descontraído, como a gente está fazendo aqui, não queria aquele microfone e tal. Falei com a Juliana Hurtado, que é nossa arquiteta e design do grupo, e eu falei, Ju, quero isso. E aí ela pensou, fez lá no 3D e tal, e planejou isso aqui. Então, o primeiro parceiro desse podcast é a Juliana Hurtado, arquiteta e design. Então, se você precisa reformular a sua empresa, a sua casa, construir do zero ou mudar completamente, dar uma modernizada na sua empresa ou na sua casa, Juliana Hurtado. Depois que ela desenvolveu isso aqui no computador, no 3D, aí partimos para o próximo passo, que foi colocar a ideia da Ju, que estava no papel, em prática. E aí a Ju fez a parceria com a querida Maibi, da Castelo Móveis, que nos enviou esses móveis maravilhosos, essa mesa que todo mundo gosta muito quando vem aqui, diferenciada, moderna, essas poltronas. Então, se você precisa mudar a cara do seu escritório ou da sua casa, Castelo Móveis, uma empresa com quase 30 anos de tradição no mercado, com os melhores móveis que você puder ter no seu escritório, na sua empresa ou na sua casa. E para finalizar, essas cortinas de veludo que dão um tom especial no nosso podcast, que ela tem acústica, também dá um desenho de cor aqui, esse acabamento, esse caimento incrível, é da Vila Estampa, do Peixoto. Rodrigo Peixoto, que está de casa nova, um showroom maravilhoso. Lindíssimo. Você foi lá já pegar? Ainda na rua Itacolomi. Lindíssimo. Maravilhoso. Estive lá agora, assim, eu não tinha ido ainda e, assim, olha, você precisa ir lá, porque cada parte da loja é um ambiente... Não, ele realmente acertou ali, eles, né? Porque ele, a Patrícia, que é a esposa, acho que é a cunhada, o irmão dele, não é isso? Então, a loja ficou lindíssima. Maravilhoso. E ele é muito caprichoso, né? O Peixoto é muito caprichoso. Então, vocês precisam conhecer. O endereço da Castelo Móveis e da Vila Estampa já passou aí na sua tela, mas roda um vídeo para o pessoal conhecer um pouquinho mais da Castelo Móveis e da Vila Estampa e a gente já volta. Já parou para pensar que a nossa casa é um reflexo da nossa identidade, gente? O espaço onde eu me reúno com a minha família, em que memórias são construídas e momentos são compartilhados. O lar aqui é um santuário de descanso e conexão. E os móveis têm um papel fundamental na experiência diária de viver bem e com qualidade. Eu escolhi a Castelo Móveis para estar presente no meu lar, porque me encantei com os produtos deles, móveis de qualidade, peças assinadas com ótimo custo-benefício, atendimento humano, atencioso e super profissional. É uma empresa familiar que está no mercado desde 1996, passando legado com muito amor de geração para geração. Eu e minha família estamos muito felizes com as escolhas. Agora é só relaxar, aproveitar, gente, e ser feliz.
Então é isso. Quer mexer, reformar sua empresa, decorar da melhor forma possível? Olha só essa tríade, esse time. Juliano Hurtado, Castelo Móveis e Vila Estampa, tá? E tem a parte elétrica, Realta Elétrica também, que é um outro parceiro nosso. Daniel. O Daniel De Paulo, que fornece aqui a parte de iluminação. Então, Realta Elétrica está com um showroom da VEG maravilhoso, uma loja conceito. Então, você também precisa conhecer a Realta Elétrica. Quer dizer, no grupo tem de tudo. Estive lá na Realta, na VEG, quarta-feira. Lindo ficou lá, né? O showroom da VEG ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, maravilhoso. E assim, uma loja completamente diferenciada. Diferente. Não tem no Brasil esse show, essa loja conceito, e a VEG está replicando isso. Tá bem bacana. Bem bacana. Então é isso. Merchans pagos, PH. Depois a gente cobra. Depois a gente cobra. Já pagamos o nosso merchan, esse que importa. É nada, brincadeiras à parte, parceiros, muito obrigado, porque tudo é feito com parceria. PH, voltamos aqui então. Tá. Antes da gente entrar na questão das gerações dentro do direito, chegamos no teu escritório, tem a área civil, claro, mas como você disse, a área civil é muito abrangente. Sim. Fala um pouco pra gente tudo que o PH Marques Oliveira e Associados... O direito civil, como eu te falei, o direito civil talvez o maior ramo do direito, né? Ele é muito amplo porque ele abrange sub-áreas que estão no dia a dia de todo mundo, né? Então, por exemplo, no escritório, a gente trabalha ali com todo o direito civil, todo o direito civil. E aí a gente fala a parte de responsabilidade civil, ações de indenização, a parte de direito do consumidor, contratos, prestação de serviço, contratos de compra e venda, contratos de representação, todos os tipos de contrato a gente faz, contrato de locação, tal. Você tem a parte de direito imobiliário, a parte de locação, compra e venda. Você tem a parte do direito empresarial, constituição de sociedades, de soluções, né? Tudo isso é direito civil, tudo isso cai no ramo do direito civil. Obviamente que hoje o direito também está muito partilhado, né? Muitas sub-áreas, né? Então você tem o direito empresarial, você tem o direito de família, você tem o direito das coisas, né? Que são os contratos. Então assim, mas tudo é direito civil. Então dentro do direito civil, dificilmente vai ter alguma coisa que eu não trabalhe, né? Então, nessa parte do direito civil, atendo muito empresa, né? A parte de assessoria empresarial, o dia a dia da empresa, a gente está ali para responder, o empresário liga, estou com um contrato assim, preciso fazer isso, preciso emitir uma nota, como é que é isso aqui, esse cidadão não me pagou, como é que eu faço, o contrato dele está vencendo. Então, assim, a gente está sempre no dia a dia da empresa. Atuo também muito no direito de família, muito mesmo. E aí algumas perguntam as pessoas, nossa, mas você faz direito de família, você não é direito empresarial? Eu falei, sim, mas o empresário tem família. O empresário não raro, ele se separa, ele tem pensão para pagar, ele tem filhos para visitar. Então, e tem patrimônio para dividir, da empresa também. Dívida da empresa. Então, assim, no direito civil, a gente procura ali no escritório, a gente procura atender toda a gama do direito civil. No direito tributário, a gente tem algumas parcerias, né? No direito criminal também, mas o meu carro-chefe, onde eu ponho a mão, é o direito civil. E aí, você falou, lá você cuida do direito civil, que tem uma ramificação gigantesca, e hoje tem escritórios, o cara especializado em direito imobiliário, que está no chapéu do direito civil. Está no chapéu do direito civil. Em Ribeirão Preto, assim, raras exceções, assim, você viu, a gente chama de escritório boutique, né? Em São Paulo tem muito. Tem escritórios que só mexem com locação, escritórios que só mexem com marcas e patentes. Escritórios que a gente chama de boutique, né? No interior já é mais difícil, né? Não tem esse tamanho de mercado. Não tem esse tamanho de mercado para você nichar tanto assim, né? Você pode nichar em direito de família, ó, eu, mais um advogado, a gente só trabalha com direito de família. Está tudo certo, né? Mas o escritório que atende, principalmente quem atende empresas, você não consegue nichar por conta disso, porque o empresário, tanto a empresa quanto a pessoa física, tem outros problemas que vão além daqueles só da empresa. Então você precisa estar antenado, porque se você não tiver antenado, você vai pôr o cliente na rua.
Ele vai porque procurar outro lugar. se ele está com você como direito empresarial, e aí de repente ele precisa do direito a algo da família, e você fala, não faço, ele vai para outro, e no outro já vai pegar o outro. No outro, o risco é meu. O risco é seu, Entendeu? Então a gente tenta atender, né? Obviamente eu não ponho a mão naquilo que eu não sei, né? Não sou nenhum aventureiro, eu procuro atender aquilo que eu sei tocar. Então, enquanto ali no escritório, pode ter certeza que se a gente pegou alguma coisa... A advocacia, ela tem essa dificuldade que é da frustração do ganha e perde, né? Porque nada no direito é 100%. Sim. Até a cobrança de uma promissória não é 100%, porque às vezes você ganha e não leva, né? Se o devedor não tiver patrimônio, você vai ganhar a ação e não vai levar. Não vai levar nada. Então, assim, essa frustração que o direito causa na advocacia e para o cliente, talvez seja a parte mais difícil de você lidar. A faculdade te prepara para essa modalidade de ganho? Nada. A faculdade, eu costumo dizer o seguinte, a faculdade foi, obviamente, que muito importante. Mas a vivência no escritório de advocacia, para mim, Mudou tudo. Mudou tudo. Talvez outras universidades, né, para aquele que vai prestar um concurso, tal, a base do direito material não pode ser relevada, ela não pode ser ignorada. Mas na advocacia a experiência conta muito. Acho que tudo, né, PH? Assim, tudo, quase mas, tudo. Assim. Mas é que assim, você pode sair da faculdade cru na parte de experiência e ser um excepcional aluno e passar num concurso público. Ah, sim, tá. Entendeu? Tá. Mesmo sem ter a experiência. Sim, porque ali é o que está no papel ali. Você respondeu, e aí foi. E aí você vai sendo formado ali dentro. Sim, Você passa por um... Eu tenho amigos que passaram em concurso para juiz com 25 anos, 26 anos. Sim. Né? Mas eles não tiveram a experiência de ver como é que funcionava. Né? Vão aprender lá dentro e vão aprender muito bem, está tudo certo. Sim. Né? Mas para quem quer advogar, como eu, que não tinha uma opção, eu não tinha uma outra opção, eu ia advogar. A experiência no escritório de advocacia, fazendo estágio desde o segundo, terceiro ano, era importante. Até porque existem as leis, existem o que tem que ser feito, mas tem muitas variáveis dentro de um processo. Tem muitas variáveis, você precisa entender como é que o processo ele se desenrola, você precisa saber tratar o funcionário do fórum, conversar com ele, de que jeito que funciona. Né? Você tem que saber o momento certo de repente, bater lá na porta do juiz e conversar com ele, porque também não adianta, sei lá, toda hora. Sim, não. Entendeu? Você tem que cara saber. Também... Exato, ele também tem o trabalho dele Sim. lá, ele tem... Então, assim, mas inevitavelmente, uma hora ou outra, você precisa ir. Precisa ir falar com ele, precisa ir falar com o promotor de justiça, às vezes. Então, assim, para isso a faculdade, pelo menos a minha, não preparou naquele momento, que eu acho que seria importante. Então, o escritório de advocacia fez esse papel. Te deu essa bagagem. Te deu essa bagagem. Me deu isso e a gente, com os profissionais que a gente trabalhava, também da mesma forma. Né? Muito bom. PH, eu quero tocar com você em dois temas sensíveis. Tá. E um outro entender depois, eu quero entender porque eu sei o quanto você é um cara ativo na sociedade. Isso eu acho uma das coisas mais incríveis, porque uma coisa é, eu sou advogado, eu tenho meu escritório, eu defendo minhas causas, eu ganho meu dinheiro, eu tô rico. Eu não cheguei nessa parte ainda. E eu não me meto em nada, eu tô aqui bonitinho. Não, você é um cara que você contribui. Você tem uma cadeira no Pedro II, você vai na cultura, você vai nas associações de classe, você é envolvido na OAB, você está em grupos de network, enfim. Em que momento você entendeu que, obviamente, isso é importante para o teu negócio, para o teu ramo de atuação, né? Estar em diversos lugares,
Mas da onde veio esse seu desejo também de contribuir? Você dá entrevista para televisão, né? Você explicando casos, tirando dúvidas. Da onde veio essa sua motivação? Porque não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que decide fazer isso. Assim, primeiro que eu gosto de estar envolvido em outras coisas. Eu gosto. Eu me sinto bem, eu me sinto útil. E a segunda coisa é relacionamento. Eu acho que na advocacia, assim como qualquer prestador de serviço autônomo, né? Sim. O arquiteto, o dentista, se você não tiver uma rede de relacionamento ativa, que vai sempre ampliando, você esgota as suas possibilidades de crescimento. Sim. Né? Então, trabalhar com isso, me colocar à disposição para outros setores, de alguma forma me motiva a me apresentar, me motiva a conversar com outras pessoas, conhecer e permitir que elas me conheçam. Sim. Né? Porque o profissional liberal, não adianta ele ter uma parede atrás cheia de certificados e tal. Se ninguém entrar lá para ver e conversar com você. Não resolve nada. Não resolve nada. Então, assim, você precisa, de alguma forma, se exteriorizar para a sociedade como profissional que você é. Né? Então, eu participo menos do que eu gostaria. Né? Porque eu não participo mais porque eu não tenho tempo. Eu preciso cuidar, eu preciso correr. Né? Então, da OAB eu participo muito pouco, gostaria de participar mais, mas sou indicado pela atual diretoria da OAB para o Conselho Fiscal da Fundação Pedro II, estou lá. Então, assim, eu falo para os advogados mais novos, vocês precisam que a sociedade vejam vocês como advogados, como profissional. Então, você tem que participar da sua assembleia de condomínio. Você tem que ir lá, dar uma opinião, entender o que está acontecendo. Porque as pessoas vão olhar e falar, aquele fulano ali é advogado. Uma hora ele vai precisar. Sim. Ele vai precisar. Né? Então, assim, relacionamento hoje, você ampliar a tua rede de contato, é o que te mantém em pé. Não, e você pode contribuir, inclusive, no caso que você falou, né? Ele é advogado. Você, num condomínio, achei interessante esse exemplo, você contribui sem achismos, né? Porque a galera tem muito achismo. Até porque é o interesse teu. Você é condômino, você está lá defendendo o interesse teu e da coletividade. E as pessoas, se você chegar lá do jeito que deve, tranquilo, como morador, uma opinião aqui, outra, as pessoas mesmo acabam te levando para um outro estágio. Não, vem cá, você vai participar da diretoria, da próxima diretoria. Vem cá, nós precisamos de você, vem cá. Entendeu? Então você vai fazendo relacionamento, você vai fazendo amigos, você vai fazendo, as pessoas vão te conhecendo. Porque não adianta eu falar que sou advogado que vai chover clientes amanhã. As pessoas têm que me conhecer. Até porque a gente passou por um período, inclusive o período pós, talvez, a sua geração, que o direito se tornou, talvez por uma década ou 2 décadas, a profissão desejada por inúmeros brasileiros, como assim foi durante muito tempo a medicina, e, enfim, e aí a gente formou advogados à torta e à direita. Ainda forma. Ainda forma bastante. Demais. Né? Isso é um problema para a profissão. Né? Porque se você pegar em Ribeirão Preto, uma cidade de 700 mil habitantes, você tem... O NAERP tem direito, o NIP tem direito, o Lacerda tem direito, o Barão de Mauá tem direito. USP. A USP, a Estácio. A Anhanguera não tem. A Anhanguera não sei, mas a Regis eu acho que tem. Então você tem Metropolitana. Você tem umas 7, 8 faculdades de direito em Ribeirão Preto. Aí num raio de 100 quilômetros. Putz. Jaboticabal tem faculdade de direito. Sertãozinho eu não me lembro, mas acho que tem. São Carlos está mais de 100. São Carlos tem. Araraquara tem mais de uma. Araraquara, São Carlos. Franca tem 3 ou 4. Então, assim, chega no final do ano, despejam profissionais no mercado. Ribeirão Preto é a cidade maior dentre todas elas. Então, também tem um reflexo aqui, porque muita gente sai daqui para estudar fora e depois volta. Ou os que já estão estudando aqui ficam. Então, assim, acaba meio que saturando o mercado. E isso reflete, obviamente, nos ganhos dos advogados, porque um trabalho que um cobra X,
O outro, que tem menos cliente, que está precisando desesperadamente, cobra 1/3 do X. Mas vocês têm uma tabela de honorário que a OAB pede Não, a OAB... esses novos não seguem mais. Não, é que a tabela da OAB ela não é obrigatória. Olha, eu estou fazendo o papel do advogado diabo aqui. Não, mas é isso que... mesmo. Mas a OAB, ela não tem uma tabela mas obrigatória. Antigamente era obrigatório, não era? Ou nunca foi? Ela é sugestiva. Ela sugere um valor mínimo. Ela sugere um valor mínimo. E aí existia uma parcimônia entre os advogados que conseguiam. Mas assim, eu nem sou a favor de ter uma tabela geral e restrita para todo o Brasil, porque o Brasil é muito grande e cada lugar é uma realidade diferente. A realidade é diferente. Sim. Então, um contrato que aqui você cobra 5 mil para fazer, no interior do Ceará, você não consegue. Não consegue. A realidade é outra. Então, mas a gente precisa de parâmetros mínimos. Sim. Né? Porque senão você avilta demais a profissão. Né? A OAB ela tem uma política rígida contra a captação de clientela. Então, o advogado não pode, você não vê advogado fazendo publicidade. Mas hoje já deu uma flexibilidade, então, aí, depois das redes sociais. Nas redes sociais tem uma resolução nova do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB que permite, tal, com algumas limitações, né? Mas já melhorou. E tem que melhorar, porque o mundo mudou. Sim. O mundo mudou. Sim. Né? Não dá para você também ficar encastelado achando que o advogado formou, ele tem que alugar uma sala, uma casa, colocar a plaquinha e ficar sentado esperando o cliente entrar. Não vai entrar. Você tem que se vender de alguma forma. Você tem que se vender de alguma forma. Mas a OAB, com cuidado, ela de alguma forma, ela tenta ainda segurar. E acha até que está certo, segurar alguma coisa. Mas outros têm que liberar, porque não tem jeito. Não, e até porque essa era o próximo tema que eu queria tratar com você, sobre essa nova geração, que você falou, não, fala para os advogados novos e tudo isso. É obviamente que a sua geração, ou talvez uma geração após a sua, ainda tenha muito rigor conservador, vamos dizer assim, dentro dessas normativas da OAB. Tem. Porém, a nova geração, ela vem com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade, porque já nasceu numa era diferente. Nasceu com uma era diferente, com uma cabeça diferente. Ela talvez seja menos paciente que a gente. Isso aí, eu imagino que, eu não sei se você chegou a explorar isso com a Carol, mas é uma geração diferente. Sim, né? sim. A nossa geração era aquela assim, se eu tomasse uma dura do professor, o meu pai ia lá e ia parabenizar o professor. Sim, exato. Hoje eles vão lá brigar com o professor. Tirar satisfação com o professor, porque você deu bronca no meu filho. Imagina, na minha casa, se respeitar o professor, se chegasse a notícia de que eu desrespeitei algum professor, diretor de escola, tal, o bicho pegava lá em casa. É isso. Entendeu? Hoje não. Então essa é uma geração, vamos colocar assim, uma geração mimada demais. Uma geração mimada demais. Esse é um ponto. Por outro lado, eu acho que essa geração é uma geração muito mais preparada que a nossa em termos de conhecimento. Hoje o conhecimento está na palma da mão. Não tenha dúvida. Né? A gente... Tinha aqui na biblioteca... Eu brinco com as minhas filhas. Na minha época, estudar era chato pra caramba. Era você saía da escola, você tinha prova no outro dia, e aí você ficava no seu quarto com o livro na mão, você e o livro, ficava lendo aquilo 10 vezes, 20 vezes, tal. Pô, isso era muito chato. Hoje eu vejo elas estudando, uma liga para a outra, faz chamada de voz, eu não estou entendendo isso, me explica aqui, elas se conversam, elas estudam em grupo. Você sabe, você está falando isso aí, vou contar uma história pessoal em relação a isso que você está falando. Hoje em dia eu vejo meu filho, que está com a idade da sua mais nova, mais ou menos, o meu vai para o 1º ano agora, a tua está saindo do primeiro. Não, ou ela está indo, então eles têm a mesma idade, então ela está no 9º ano. Isso, então é igual o meu. E eu vejo ele fazer trabalhos, e é isso, tem dia que o trabalho dele é fazer um vídeo, editar um vídeo, mudou e eles conversam e tudo isso. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, no Lacerda, e tinha feira de ciência, eu odiava a feira de ciências porque eu achava que era uma bobagem a feira de ciências, porque era todo ano a mesma coisa, era aquele peixe aberto, o outro que
era o raio que espetava o cabelo, lembra? Era tudo. Era tudo a mesma coisa, todo ano os mesmos experimentos, eu achava isso um absurdo. E eu já sempre tive essa coisa com a comunicação, eu juntei com outro maluco lá que também não queria fazer esses trabalhos. A mesmice, sair da mesmice. Falei, Rodrigão, vamos pegar uma câmera, que você não tem, ele tinha uma câmera dessas VHS na época, na casa dele. Vamos cobrir a Feira de Ciências? O nosso trabalho vai ser a cobertura da Feira de Ciências. Você vai pegar a câmera, eu vou com o microfone e vou entrevistando todos os experimentos. Todos os experimentos. Eu vou passando um por um, a gente filma, eu entrevisto os professores, entrevisto os visitantes. Bacana. E tal. Esse cara foi incrível, assim, ficou um resultado depois, claro, de forma amadora. Sim, claro. Mas ficou sensacional. Uma das professoras tinha achado incrível a ideia e autorizou que a gente fizesse, e por isso a gente fez. Mas depois você acredita que aí algumas professoras extremamente conservadoras acharam um absurdo a gente ter feito aquilo e nos deram 0 na Feira de Ciências porque nós fizemos aquilo. E as outras escolas tinham achado o máximo, porque as escolas visitavam, né? E elas acharam o máximo. Enfim, por que eu estou falando isso? Que eu fiz isso. Eu estava no ensino médio há 25 anos atrás, talvez. Hoje é comum, extremamente normal que as crianças façam isso. Aliás, é pedido que se faça vídeos. E hoje não precisa de produção, né? Faz com o celular. Com o celular. Não, e é isso. Meu filho viajou com a escola, todo ano eles viajam para fazer estudo de campo, que se fala, e o trabalho era fazer um vídeo falando do estudo de campo. Então, quer dizer... muda muito as gerações. Mudou muito. Eu acho que eles têm muito mais conhecimento. Nós temos um amigo que ele fala que essa é a primeira geração, que o QI dessa geração é menor que o dos pais. Sim, eu discordo. Eu acho que eles são muito mais inteligentes. A gente vive uma revolução de inteligência artificial. Não foi a minha geração que fez isso. Não, e esse era o outro tema. Mas sabe uma coisa que eu brinquei? Um dia eu estava com o carro, meu filho usou um termo, há 2 anos atrás, ele tinha 12 anos. Aí minha esposa falou assim, nossa, filho, não sei o que. Ela falou, você viu o que ele falou? Eu falei, eu não quero nem saber, que a cidade eu comia terra. Quer dizer, com a cidade dele eu comia terra na rua. Não mais vou falar isso que ele falou. Então, os nossos filhos vivem, obviamente, que uma situação privilegiada de estudar em escolas boas, escolas particulares e tal. Não pegam transporte público para ir e voltar, como eu morava no Ipiranga, vinha de ônibus até o centro para estudar. Era outro papo, né? Minha mulher até fala assim, mas você deixaria suas filhas hoje? Eu falei, não é que deixaria, é questão de necessidade, é que elas não precisam. Se precisassem, iam estar fazendo. Sim. Até porque tem muitos da idade dela que fazem. Então, assim, não é isso. A questão é de necessidade. Mas eu acho que vai ser, se essa geração souber aproveitar as ferramentas que tem hoje, eles vão muito mais longe daquilo que a gente chegou. Eu concordo, mas acho que eles têm distratores também. Sim, então, eu acho que como está muito fácil, às vezes eles não se dão conta. É muito fácil, realmente. É muito fácil. Muito fácil. Então, e aí talvez concentrem esforços em outras coisas que não naquilo que precisa. Sim. Mas que eles têm muito mais informações que a gente. Eu lembro as notícias da minha época de colégio chegavam daí uma semana. E a gente era tinha guerra no bolha. Golfo, tinha guerra no Golfo, você só sabia no outro dia quando o Jornal Nacional passava. E olhe lá que você nem fazia ideia nem de onde que era o Golfo. Exato. Hoje em dia é instantâneo, é automático, é imediato. Não, é impensável hoje virar o que esses jovens hoje falam, não, eu quero conhecer a aurora boreal na Finlândia. Eu falava, cara, o que é isso? Olha que engraçado. A primeira vez que eu saí do Brasil foi em 1999, tá certo? E eu fui para Orlando. E você já esteve em Orlando? Não. Lá num dos parques da Disney, Epcot Center, que é o que tem sei. O globo. Aquele globo. Aquela esfera lá. Aquela esfera é um brinquedo, é um carrinho que passa assim, ele vai contando a história da humanidade e tal. E aí, num determinado momento, em 1999, tinha uma criança deitada assim no chão, com uma tela de computador, aqueles computadores tubo, né? Sim. Tubo.
E do outro lado, uma criança no Japão conversando com ela. E a gente achou aquilo... Já pensou um dia que uma pessoa aqui vai falar com uma pessoa lá no Japão, por computador? A gente achou aquilo... Demais, né? Demais. E hoje é... Hoje é corriqueiro, você fala por aplicativo. Não, hoje você não consegue nem explicar para o meu filho ou para sua filha como era o mundo sem essa realidade. Imagina, gente, eu saía para ir no cinema no centro da cidade, eu voltava à noite, eu ligava do orelhão para o meu pai me esperar no ponto de ônibus. É isso. Não sabe nem o que é orelhão, imagina. Não. Você sabe que... O celular surgiu, eu tinha já... Não, o celular... 17... Não, eu já tava na faculdade. Imagina, Então, é isso. Eu estava entrando na faculdade quando o celular surgiu. Isso, imagina. É isso aí. Os tijolão, os Motorola tijolo. Os rasgava PT o bolso 550, da calça jeans. Então... mas é outra... Mas e aí? Mas porque celular é prejudicial? Não, celular é bom, cara. Eu concordo. Eu acho que é bom bom pra também. caramba. O que você precisa saber é usar ele porque é bom. Porque o benefício porque real. Tem coisa ruim? Claro que tem. Tudo tem um lado ruim. Mas aí tem um lado ruim em tudo, é o que você falou. Entendeu? Mas aí você como pai, como mãe, ficar de olho, não deixar, como você falou, que você coloca tempo, ver o que eles estão usando, o que não estão. Agora, que é bom, é uma ferramenta, gente. É uma ferramenta. E outra, ele nos gera atalhos, né, de conhecimento, inclusive, muitas facilidades. Agora, então... Que é o que nós vamos falar no próximo bloco. Tá. Essa é a coisa que eu quero isso. ver com você sobre a inteligência artificial. Mas antes da gente ir para o próximo bloco, eu quero falar do Grupo Valor com você rapidamente, porque você participou do episódio 0 dessa série de podcasts, então você já falou um pouquinho da sua trajetória dentro do grupo, porque você é um dos fundadores. Como é que foi essa tomada de decisão? Você já contou um pouquinho no episódio 0, mas retoma agora como o PH. O Grupo Valor ele surge porque a gente já vinha de uma experiência anterior em grupo de networking. Só que aquele formato não nos satisfazia mais. Aquele formato a gente entendia que era rígido demais e ele não permitia uma proximidade da forma como a gente queria. E a gente percebeu também que, obviamente, existia uma intenção lá de mercantil. Lá se vendia tal, cadeira. E nós, num determinado momento, saiu um, saiu outro, e a gente lá dentro, a gente se tornou amigo. Sim. Um outro. Falamos, gente, na boa, eu gostava muito de estar com vocês. Eu também. Vamos fazer o nosso grupo. A gente não quer ganhar nada. A gente só quer manter o relacionamento empresarial. Quer ficar unido, continuar unido. Exatamente, e que um continue fomentando o negócio do outro. E foi assim que, numa mesa de bar, que a gente decidiu que ia fazer o grupo. Aí marcamos um café da manhã, numa segunda-feira, numa padaria, e fomos lá, e aí foi desenvolvendo. Foram chegando mais gente. Isso foi 2019? Acho que foi 2019, foi um pouco antes da pandemia. Foi, isso eu lembro que... Então, desde 2019, a gente vem agregando. Nós começamos com 5, 6, hoje a gente está com 45. 46. 46. Mas sempre mantendo aquela coisa de não ter concorrente, peneirando bem quem vai entrar, para não ter... Enfim, a gente montou um grupo que se relaciona muito bem, que gosta de estar junto. Sim. E que se respeita como profissionais. Então, a ideia do grupo dentro do grupo, a gente tem uma obrigação de sempre tentar incentivar ou fomentar o negócio do outro. Essa é a ideia do grupo, né? É aquilo que eu falei logo no começo, é a questão do relacionamento. Sim. Né? Então, o que te mantém de pé, principalmente por um profissional liberal, são relacionamentos. Mas como é para você olhar, eu sei que, claro, quando não foi o intuito principal do grupo, quando vocês tiveram essa reunião na padaria lá com 5 pessoas, mas, cara, se eu olhar hoje, em 5 anos, 5, 6 anos, tivemos a pandemia no meio do caminho, o que se tornou o grupo hoje, o número de empresários, as estruturas que o grupo tem criado, né, os eventos que a gente tem tentado fazer, tentado se organizar para fazer,
Ah, é bacana, porque assim, de alguma forma, eu me sinto... Responsável. Não, mas contribuidor, porque assim, o grupo, ele tem como são pessoas, e cada pessoa tem a sua característica. Então, tem pessoas que têm maior facilidade de indicar negócios para o outro. Sim, sim. Né? Tem outros que são mais na conversa, gostam de estar junto e tal. Tem outros que gostam de trabalhar na organização de eventos. Então, assim, se você organizar direitinho, né, e você conseguir pensar de cada um que ele tem de melhor, né, é como aqui. O Matheus é o nosso melhor comunicador. Então, por que não a gente fazer um evento, um podcast, né, onde o Matheus tem que ser o cara, porque o Matheus conhece disso. Uhum. Né? Então, é isso, é você saber pensar o que cada um tem de melhor, e aí você vai montando as diretorias ano a ano. A gente não tem reeleição, até poderia ter, mas a gente nunca teve. A gente gosta sempre de ter um presidente Renovar. novo, porque traz ideias novas, umas vão ser muito boas, outras menos, tá tudo certo. Né? O que é importante no Grupo Valor é que ele não caia na mesmice, porque se ele cair na mesmice, as pessoas saem. E se nós estamos há 6 anos nessa toada, é porque ele ainda oferece atrativos para esses empresários. E oferece essa mudança constante, essa atualização constante. constante. Porque eu lembro que o nosso primeiro presidente, acho que foi o Flávio pegou lá no comecinho, aí depois veio, acho que o Valnei, depois o Adão e tal. Eu cheguei depois. E quando eu cheguei, a gente já estava ali com uns 20 para 30 membros. Tal. Sim, eu peguei a gestão depois da sua. Do Danilo. Do Danilo. Então, e aí a gente se reunia também uma vez por semana, num auditório, para trocar ideia. Eu falei, gente, a gente precisa fazer um pouquinho mais agora. A gente já está consolidado esse modelo. Agora a gente precisa fazer um pouquinho mais. O que é um pouquinho mais? Chamar convidados. Vamos trazer um economista para falar da economia do país, para saber como é que está. Vamos trazer um especialista em tributário para falar sobre as regras tributárias atuais. Vamos trazer alguém para falar sobre comunicação, oratória. Tá? E foi isso que eu fiz. Na minha gestão, foi isso. E também a gente regularizou o estatuto. O estatuto, que não tinha. Hoje, o Grupo Valor é uma associação constituída regularmente, com estatuto registrado em cartório, com CNPJ próprio, conta bancária, está tudo certinho. Então, nós estruturamos isso. E depois disso veio o Danilo também trouxe outras ideias. Então, assim, o que é legal é isso, é que cada um que vem vai agregando um pouquinho. Sim. E aí a gente vai dando uma cara diferente para o grupo. E isso faz com que as pessoas queiram estar no grupo, além de que os negócios também acontecem. Não, acontecem de verdade. Acontecem de verdade, entendeu? Porque também ninguém está lá para perder tempo. Não, eu sempre costumo brincar, né? A gente gosta um dos outros, né? Como a gente já se conhecia antes, a gente tem essa relação de amizade, mas não pode ser hipócrita, todo mundo também está lá para fazer negócio. Não, o Leandro, que é o atual presidente, o Leandro fala isso, gente, nós estamos aqui para fazer dinheiro. É isso. Claro que daí vem os relacionamentos, as amizades. Dinheiro junto com a amizade, entendeu? É bom. Faz amizade, a gente faz o churrasco, vai ter festa de final de ano. Inclusive, a gente não só faz negócio, a gente também curte a festa. A gente curte muito a festa, a gente adora fazer festa, a gente adora estar junto, a gente tivemos um sambão. Um sambão agora, no fim então, do ano que passou. Então, assim, é legal estar junto. Né? As pessoas se gostam. Né? E isso faz muito bem para o grupo, porque se é legal você fazer negócio, imagina o quanto é muito mais legal fazer negócio com quem você gosta. É isso. Então, se você quer fazer parte do Grupo Valor, se você achou bacana esse papo, ou quer só conhecer, não fazer parte, a gente tem eventos que são abertos ao público. Né? Uma vez por mês, essas palestras que o PH estava falando, que são palestras interessantíssimas, que foram decididas justamente para trazer valor tanto para a sociedade
como para os membros. Então, a gente tem ou palestrantes externos que vão trazer algum assunto ou algum tema que vai agregar nos negócios, né, dos nossos membros, ou os nossos próprios membros que têm assuntos interessantes para falar e vão agregar para os outros membros ou para a sociedade. Então, dos diversos eventos que a gente tem, ou encontros no mês, um deles é aberto ao público, dos membros e para o público em geral, para convidados. E aí você tem duas formas de entrar no grupo. Ou você é convidado por alguém que vai se tornar o seu padrinho, você vai ser indicado por alguém que você já tem alguma relação, você tem que assistir alguma dessas palestras e depois fazer um vídeo solicitando a sua candidatura. Então passa por uma votação, o que tem que ser unânime entre todos os membros, certo, PH? Num encontro que a gente tem só para membros depois. E a outra forma que você tem, você pode também entrar em contato com o telefone que está aí passando na sua tela agora e falar com a nossa comissão de novos membros, certo? Certinho. Estou errado? Não, é isso mesmo. Perfeito. Porque assim, a gente gosta de receber as pessoas, a gente gosta, porque é o que eu falei, ter um grupo grande não é o nosso objetivo, mas a gente sabe que ter um grupo grande também possibilita mais negócio. Exato. Né? Então, que é também o que a gente quer. Que é o que a gente quer. Mas a gente quer festejar também. Então, como o PH falou da festa de fim de ano, dessa vez, nesse episódio, ao invés da gente mostrar a nossa palestra, vamos ver como é que foi a nossa festa do final do ano passado. Dá uma olhada aí. Pessoal, estamos fechando o ano de 2025, uma confraternização entre os membros e a família. Agradecer por esse ano, o comprometimento de todos os membros. O valor é isso, né? Além de fazer negócios, criar relacionamento, confiança, e nada melhor do que reunir a família e estar nesse dia aqui confraternizando com todo mundo, né? Em nome do Grupo Valor, a gente deseja um Feliz Natal e um ano de 2026 repleto de saúde, paz e sucesso. Um abraço a todos. E como nem só de negócios vivem os empresários, o Grupo Valor também faz eventos de confraternização com os nossos membros. E é por isso que a gente está aqui com a nossa comissão de eventos, grande Diego, Carolzinha, Carol Cruz, que sempre ajuda a gente nos eventos. E a gente está aqui participando desse momento para conectar as famílias e conectar os empresários que fazem parte do grupo e que são, antes de empresários, são amigos. E é por isso que a gente está aqui com esse pessoal tão bacana. Então é isso aí. Curtiu, PH? A festinha? Excelente. Sambou muito? Nossa Senhora. Ainda bem que teve edição. É isso, a gente faz pelo menos 2 festas no ano aí. Pelo uma menos no 2. meio do ano Exato. e uma no final do ano. A gente se reúne, familiares, né? Esposas, filhos, enfim, convidados, às vezes vão funcionários. Um local também. bem bacana. Sempre um local bacana. Essa aí é a segunda vez que a gente fez, a segunda festa que a gente vai nesse lugar aí. Exato. Então, é isso. Coisa boa. Eu não posso nem contar as coisas que eu apronto. Bom, vamos para o nosso último bloco e eu deixei a polêmica principal que eu quero abordar com você, que na verdade é novidade para todo mundo, por mais que esteja num ritmo acelerado, né? Eu falo isso pelo meu ramo de atividade, né? Eu sou locutor e eu falava 6 meses atrás, não, eu tô tranquilo, porque a voz da inteligência artificial vai demorar para ficar natural. Mentira, já estou usando aqui na produtora. É isso que eu ia dizer. Como é que está no direito isso? No direito está muito acelerado. O problema, eu costumo dizer que a inteligência artificial hoje é o meu melhor estagiário. Ponto. É isso. Porque você tem que saber. É isso. Porque aproveitar assim, o problema é que alguns profissionais acham que ela é a solução por si só. Também não é assim. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta que foi desenvolvida
para responder as suas dúvidas, os seus questionamentos. Então, se você perguntar para ela se existe um celular de madeira, muito provavelmente ela vai responder que sim, porque ela vai criar aquilo. E no direito, as pessoas, alguns colegas têm cometido algumas falhas. Pede, às vezes, para fazer determinada defesa e não revisam. Então, como ela é uma ferramenta desenvolvida para fazer aquilo que você quer, às vezes ela cria informações que ou não estão mais vigentes ou simplesmente não existem. Então, por exemplo, jurisprudência. Estou fazendo uma defesa tal e eu preciso procurar jurisprudência sobre determinado tema. E uma vez eu procurei e não encontrava aquilo que eu queria especificamente e eu fui no chat perguntar. Falei, olha, tenta localizar para mim jurisprudência que fale sobre isso. Mas demorou 3 segundos, tuf! Eu falei, não é possível. Mas idêntica ao que eu precisava. Idêntica. Eu falei, não é possível. Nome do relator, data de julgamento, tudo certinho. Eu falei, gente, mas eu procurei em todo lugar e não achei. Peraí, eu vou ver esse julgar. Peguei o número do processo e fui lá no site do tribunal. Não existe. Não existe. Ele inventou, a inteligência inventou. E aí, qual é o problema disso? O problema disso, na verdade, são os problemas, né? São 2. Primeiro que você passa vergonha. Né? Porque alguém vai ler, o juiz vai ler. Eu passei uma, e eu nem sou advogado. Exatamente, olha só, eu quis puxar a inteligência artificial para falar exatamente o assunto que você falou agora, porque eu passei por uma situação que eu estava passando, e aí eu falei com o irmão, o Rodrigo Gardi, que você conhece o Rodrigo, que tem o programa do consumidor, e aí eu estava tentando ligar no Procon para apresentar o negócio, e o Rodrigo estava falando comigo de outra coisa no WhatsApp, e aí eu perguntei o negócio para ele, falei assim, isso, e mandei o negócio da inteligência artificial, que eu estava grandão. Estava achando que eu estava grandão, porque a inteligência artificial estava concordando. Ele tomou, embora ele também não é advogado, né? Mas ele conhece. Não, então, ele não é advogado, mas ele conhece. Que o Paulo, o pai dele, foi diretor do Procon. E ele tem o programa da Ordem do Consumidor e tal. E eu tirei essa dúvida com ele porque eu estava grandão, porque a inteligência artificial estava seguindo exatamente tudo aquilo que a minha dor, porque eu estava passando para ela sobre o meu ponto de vista em relação ao banco. Ela queria te ajudar. E ela queria me ajudar, então ela estava dando todas as ferramentas que eu queria. E aí eu copiei da inteligência artificial e mandei para ele. Falei, o que ela falou? Sabe a primeira frase que ele falou? Então, mas ela não sabe a jurisprudência, o que você acabou de falar. A inteligência artificial não... Ela cria. Ela tem algumas inteligências têm o banco de dados delas, elas pesquisam realmente em bancos de dados e tal. Tem os canais. Mas quando ela não acha, ela cria. Então, quando a gente faz alguma pergunta desse tipo para o chat ou qualquer uma outra, eu coloco. Não invente jurisprudência, eu quero somente se for real. E aí ele entende. Aí ele me responde, falou, não encontrei no meu banco de dados, você deve procurar nos tribunais, tal, ele responde. Então assim, o problema é, então como eu falei, o primeiro problema é passar vergonha, porque alguém vai ler aquilo lá e vai ver que você... O segundo problema, que é mais grave, é que alguns juízes entendem aquilo como uma forma de você estar tentando enganar ele. Então você joga lá e fala, mas que jurisprudência é essa? Mas não tem essa jurisprudência aqui. Esse cara está querendo me enganar. E aí te condena em litigância de má fé. Entendi. Então precisa tomar cuidado. Quer dizer, pode ser um tiro no pé. Pode ter. Gente, precisa revisar. Mas é que na verdade, PH, e aí tanto no direito ou em qualquer outra área de atuação, eu acho que se a pessoa não tiver o mínimo conhecimento daquilo que ela está conversando com o chat, aí... Eu acho que esse também é um alerta. Porque muita gente, por exemplo, como eu te falei, eu só trabalho naquilo que eu sei. Eu só trabalho naquilo que eu domino, né, que eu sei como é que funciona. Sim. Eu não vou me meter a fazer direito criminal de alguém que está sendo acusado de assassinato, porque eu não vou saber defender, eu não faço Suzane criminal. von Richthofen. Eu não faço criminal. Só que com a inteligência artificial... As peças estão prontas ali, o cara pede. Então, como ele não é da área, ele não sabe avaliar se aquilo que a inteligência mostrou para ele é real, é atual, é assim que funciona. Sim. Então, se ele não souber isso, não adianta nada ele ter inteligência artificial. Então, esse cuidado é que me parece... Eu estou falando de direito porque é a minha área.
Mas não é só na minha área. Todo lugar é assim. Não, todos. Você tem que fazer uma avaliação daquilo que a eu inteligência te falou. estava conversando com um médico, com o Dr. Tiago, e ele falou, as pessoas chegam no consultório... Já com o diagnóstico. Eu peço exame, ela pega o exame, joga lá e fala, avalia para mim o resultado desse exame. E ela te dá a resposta. Mas quando você é da área, minha esposa é da área da saúde, então ela usa muito, porque ela sabe interpretar. Sabe interpretar. O que é certo, Eu, a mesma coisa que ela lê lá, eu não faço a menor ideia do que está escrito, Sim. mas ela consegue fazer, inclusive fazer as perguntas certas e fazer as conexões corretas, né? Eu passei por uma aqui que eu precisei rever eu queria implementar a inteligência artificial aqui na parte de audiodescrição e acessibilidade que a gente faz para o cinema. E aí eu falei, eu quero que onde você pode me ajudar com isso? E aí ela falou, não, eu posso fazer o roteiro para a audiodescrição, você tem a ferramenta que pode fazer a locução e tal, não sei o que. Eu falei, legal. Então faz o roteiro de audiodescrição desse filme. E mandei o vídeo para ela. Ela me mandou o roteiro de audiodescrição. Uma porcaria, o roteiro. Aí eu virei para ela e falei assim, agora eu quero que você tire as suas próprias conclusões. Eu vou mandar o roteiro que o meu roteirista humano fez, e eu quero que você cruze com o roteiro que você fez e assista o filme de novo ela, cara, todas as conclusões que eu tirei sem falar para ela mesma tirou. Falei, não, realmente eu não consigo substituir o seu roteirista nesse momento. Ela é uma ferramenta interativa, você tem que ir se inteirando com ela. Se você aceitar a primeira resposta como certa, lascou. Então você tem que ir instigando. Mas aqui, se acontecer isso, não tinha que ser tal coisa? Aí ela fala, é verdade, você tem razão. Sim. Aí ela reformula. Mas o que é concreto, ela te economiza tempo. Claro você que não vai ler um processo inteiro, você não precisa. Pô, você pega, às vezes, laudos, alguma coisa, resuma esse laudo objetivamente para mim, as conclusões, tal. E aí a gente faz a manifestação. Então, assim, ela te economiza tempo, por isso que eu falo que é o melhor estagiário que tem. Estagiário. Então, para coisas não tão complexas, mas que demandam tempo, ela te ajuda muito. E é uma realidade que chegou e ficou, não vai mudar. Não. A tendência é até melhorar. Melhorar. O problema é saber como é que esses profissionais vão trabalhar com isso. Mas que vai... Gente, você acha que é só advogado? Você acha que juiz, tribunais não tem inteligência artificial? Não, isso vai, inclusive, ajudar toda a fila que nós temos na Justiça Trabalhista, por exemplo. Então, eu tenho medo disso. Porque você vai pegar, talvez, filas de processos e vai julgar tudo com a mesma decisão e o direito, principalmente na minha área, direito civil, trabalha com fatos. O resto, quando a matéria é só de direito é uma coisa, mas no direito civil você trabalha com fatos. Fatos é complicado, você não consegue julgar tudo em massa. Tudo bem, PH, mas assim, ajuda. Eu posso estar completamente errado no que eu vou falar, mas o juiz não lê todos os processos que ele tem lá na mão de ipsis literis deveria. Deveria, mas não lê. Deveria. Eu sei que você não pode se comprometer, mas eu posso, porque eu não sou do ramo. A gente sabe que não lê. É humanamente impossível ler tudo. Mas para isso eu acho que... Aí a inteligência vai ajudar. A inteligência, ele tem os assessores dele, eu não sei como é que funciona na prática um gabinete, eu não sei como é que é a estrutura do gabinete, como é que funciona, mas a inteligência vai resolver muita coisa. A coisa que talvez é padrão ou quase que padrão em todos os processos, taca ali. Gente, vamos chutar. Ação de despejo por falta de pagamento. Você vai jogar lá, pagou, não pagou? Não pagou. Acabou. Decreto de despejo. E outra, nada que não vá prejudicar, não vá pôr ninguém na cadeia injustamente ou vai matar alguém. Entendeu? Então ganha tempo. Ação de cobrança. O cara fez lá a defesa, provou que pagou. A dívida é devida? Então, acabou. Eu não precisa mais perder tempo com isso. É entendeu? isso. Então, nesses casos, eu entendo que vai acelerar muito. Então, o senhor é a favor da inteligência artificial? Gente, é ferramenta tecnológica, para com isso. É isso, é como quem usava a máquina de escrever e depois foi pro PC. Eu dei aula de datilografia, cara, você acredita? Não que eu sou tão velho assim, mas eu dei. Olha, a gente não tem tempo, senão eu te contava uma da datilografia que você chora de dar risada. Não, nós vamos ter a segunda temporada dos nossos podcasts, nós vamos fazer com todos os membros agora primeiro, depois a gente retoma combinado. Aí nós vamos falar sobre a tua idade e a minha. Combinado? Valeu, foi um prazer. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo papo, sempre um prazer falar com você.
Mas eu sei que o advogado, a OAB não deixa você fazer publicidade do seu negócio. Do meu negócio. Mas se você quiser dar um último recado para nossa audiência, falar do seu serviço, ou da forma como é possível falar, essa é a sua câmera. Fala lá para despedir de todo mundo. Eu costumo dizer assim, procure sempre uma ajuda jurídica quando você for fazer os seus negócios. E não precisa ser o Paulo Henrique, procure um advogado de sua confiança, procure a Defensoria Pública se você não puder pagar, os escritórios das universidades que fazem serviço gratuito, mas é melhor consultar do que ter que contratar depois, é mais barato. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente vive numa sociedade que todo mundo acha que conhece Código de Defesa do Consumidor, todo mundo acha que conhece contrato de locação, e a gente vê muita coisa mal feita. Então, assim, a precaução ainda na advocacia, um grande remédio. É isso, recado final isso de aí. Paulo Henrique. PH, obrigado pela sua presença, obrigado pelo papo. Estamos encerrando aqui mais um episódio do ValorCast, uma série de episódios de podcast feito pelo Grupo Valor Empresarial e seus membros, né? Ao todo, hoje, atualmente, 46 e crescendo. Subindo. E esse podcast teve o apoio da Juliana Hurtado, arquiteta e design, da Castelo Móveis, Vila Estampa, da Realta Elétrica. E foi uma produção da GD Produções. Se você quer também ter o seu podcast, venha falar com a gente, com o nosso departamento comercial. Essa gestão do Grupo Valor é feita pelo Leandro do Vale, da Valecom. É isso. Abraço a todos, obrigado, até o nosso próximo episódio. Curta aí, ative o sininho, se inscreva no canal e pode comentar que depois a gente fala. Ok? Obrigado, pessoal. PH, aquele abraço. Fechou. Valeu, meu irmão. Abraço. Obrigado, viu?